depois a gente pode comprar à vontade. Mas, então está lá fora, por favor, não se esqueça antes de ir embora, colocar seu nome e estar com a gente aqui domingo que vem. Que hora que é mesmo? 9h30? O que eu falo? 9h30, né? É isso? 9h30, isso. Então tá bom. Tem também um cartaz lá do Encontro de Mulheres. Que mais? Aí eu creio que é só, não é? Então não se esqueça de estarem conosco tanto domingo que vem de manhã como domingo que vem à noite, tá bom? Então reservem para estar conosco. Claro, reserva todo domingo, mais especial nesse domingo agora. Então, bom, não temos lá nenhum aviso, vamos colocar de pé. Vamos ter uma oração agora, vamos estar nos colocando na presença do Senhor, está pedindo a Ele que nos abençoe, nos fortaleça. Por isso, peço que você curva sua cabeça agora e fala com Deus. Declara a Ele o seu amor, declara a Ele a sua fidelidade e o motivo por você estar aqui nessa noite. Declara a Ele o desejo do teu coração de estar na casa dele junto com os irmãos. Pai, nós nos colocamos diante da tua santa e amada presença, Senhor Deus, com o coração agradecido, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. É bom, ó Pai, se reunir com os irmãos. É bom compartilhar momentos especiais como esse na tua presença, Senhor Deus. Tudo isso nos foi possível porque Cristo Jesus, morrendo lá na cruz, nos possibilitou entrar na tua presença, se achegar diante do teu trono de graça e olhar para o Senhor e dizer: Pai, nós estamos aqui porque nós te amamos, nós estamos aqui porque nós te adoramos. Pai, nós temos pecado, mas em Cristo Jesus nós pedimos perdão e esses pecados são tirados e a nossa intimidade com o Pai se torna algo presente e se manifesta, porque a graça de Cristo Jesus nos possibilita estarmos na presença do Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, recebe agora, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, e entregamos diante do altar do Senhor, ó Pai. Recebe, ó Pai, que é a maneira que nós queremos, no momento, glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor Deus. E se alguma coisa em nosso coração que ainda possa atrapalhar do nosso louvor, chegar com um cheiro suave e agradável diante do Senhor, pedimos que o Teu Espírito possa estar nos trazendo à mente, porque queremos confessar os nossos pecados diante do altar do Senhor. E assim, estarmos livres, Senhor Deus, de todo o peso, porque queremos entrar na Tua presença nessa noite. Queremos nos deliciar na Tua presença nessa noite, ó Pai. E só o pecado pode tirar isso das nossas vidas, Senhor Deus. E assim nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Aqueles que temos conhecimento, aquele que talvez temos feito e nem prestamos atenção no que fizemos, Senhor Deus, nos perdoa, Pai. Deus, só o Senhor conhece o coração de cada um aqui nessa noite. E o Senhor sabe que cada um precisa também, Senhor Deus, para se libertar, para estar livre, para Te adorar e bendizer o Teu nome, Senhor Deus. Talvez seja a angústia do dia a dia, mas que ela caia por terra no nome de Cristo Jesus. Talvez seja uma decepção, Senhor Deus, com alguma pessoa, com uma situação, mas que também essa decepção seja tirada em nome do Senhor Jesus Cristo. E que haja um coração livre, Senhor Deus, nessa noite para adorar e bendizer o Teu nome, Senhor Deus. Que assim o Teu Espírito nos capacite também a isso, Senhor. É a nossa oração e fazemos em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Porque hoje é tempo de louvar o Teu nome, Senhor Deus. Porque todo momento é tempo de louvar o Teu nome, Senhor Deus. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz.
Vamos louvar e adorar o nosso Deus maravilhoso que se faz presente nessa noite. Os pequenos podem subir com o Fábio, terão um louvor especial próprio para eles. Cante, louve, exalte ao nosso Deus maravilhoso. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Nós te louvamos, Senhor. E em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem declarar: Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos. E acabamos de declarar que a glória do Senhor encherá este lugar. A glória do Senhor encherá o teu coração, encherá o meu coração. E nós sairemos daqui nessa noite abençoados pela palavra, pela presença, pela graça do Senhor. Eu convido você também que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a entregar ao Senhor durante essa próxima canção. E de santo, santo é o Senhor. Nós te exaltamos, nós glorificamos e nós erguemos as nossas mãos como sinal de adoração a Ti, de rendição total, Senhor. Erguemos nossas mãos, sua alegria é nossa força. Nos prostramos, o adoramos, quão grande e tremendo Ele é. Juntos cantamos. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Sua glória enche a terra. Santo
poderoso, Tu és tremendo, Deus. Nós nos reunimos neste lugar para cultuar o Senhor, para Te adorar, para bendizer o Teu nome. Senhor, para Te agradecer por tão grande amor demonstrado por nós na cruz. Para Te agradecer, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Pela Tua misericórdia que se renova todos os dias sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque o Teu amor é tão grande, Senhor. O Teu amor por nós é tão grande. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos reconhecer quando pecamos e nos leva a um arrependimento verdadeiro. Obrigada, Deus, porque nós podemos nos arrepender. Obrigada, Senhor, porque podemos chegar diante do Senhor. Temos livre acesso a Ti, podemos confessar os nossos pecados e clamar pelo sangue do Cordeiro que foi derramado no madeiro. E o sangue de Jesus nos limpa, nos lava, nos purifica. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque todo o preço, ó Deus, toda a minha dívida, toda a nossa dívida já foi paga na cruz. Não há nenhuma cédula, Deus, não há nada, Senhor, que me prenda, não há nada, Senhor, que me abarre. Senhor, nós somos livres, nós somos libertos de todo o pecado. Nós somos libertos, ó Deus, de tudo que estava sobre nós, de toda a mancha, de toda a escuridão, de todas as trevas que havia em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor Jesus é a nossa luz. Porque a Tua palavra, Senhor, nos guia à Tua verdade. Obrigada, Senhor, porque nós temos livre acesso a ela. Obrigada, Senhor, porque podemos olhar para a cruz e a cruz está vazia, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia, porque a morte não pôde detê-lo. E o Senhor está assentado no trono celeste, reinando em glória, Senhor. E como nós acabamos de cantar, a Tua glória é tão grande e tremenda que enche toda a terra, Senhor. Louvado seja o Teu nome e exaltado seja na alturas. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós queremos Te seguir, nós queremos Te obedecer. Nós somos servos do Senhor, estamos aqui, ó Deus. Aceita as nossas vidas e o nosso louvor, ó Deus. Eu olho para a cruz. Se eu sofrer, participar da Sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no Seu amor.
rendemos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Porque do Senhor, ó Deus, são todas as coisas. Para Ti, Jesus. Foram criados pelo Senhor, foram criadas. Para o Senhor foram criadas. E nós Te rendemos. Toda a nossa adoração nós entregamos ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. glória, poder, e eu quero convidar você a chegar diante desse Deus maravilhoso, diante do altar do Senhor, e estar entregando o seu pedido, sua luta, sua dificuldade.
aquilo que tem apertado o teu coração, aquilo que tem te feito sofrer, aquilo que lhe parece impossível. Pedir para os presbíteros já chegar aqui à frente também. Aqueles irmãos que a gente tem convidado para estar orando com os outros também, podem se chegar aqui à frente. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias e honra ao teu nome, ó Pai Todo-Poderoso. Bendito é aquele que vem em nome, Senhor Deus. Bendito é a presença do teu Espírito no nosso meio, Pai. Bendito é a liberdade que nós temos de estarmos na tua casa, cultuando o teu nome, louvando e bendizendo ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, Restaurador, ante a tua presença nos dobramos agora, Senhor Deus, junto com os nossos amados irmãos que estão se dobrando diante do Senhor nessa noite, e colocando ante ti, ó Pai, as suas lutas, as suas dificuldades, colocando diante do teu altar angústia, Senhor Deus, tristeza, incertezas, medos. Oh, Pai, é tanta coisa, Senhor Deus, sendo entregue diante do altar do Senhor nessa noite, ó Pai. Coisas que nos parecem impossíveis, Senhor. Mas nós cremos no Senhor, no poder do Senhor, ó Deus, e no mover do teu Espírito nessa noite, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que as tuas mãos estão estendidas sobre nós, e por isso temos a certeza, ó Pai, que aquilo que estamos entregando diante do altar do Senhor são coisas que estão ficando para trás, ó Pai. São coisas que breve olharemos, ó Deus, e veremos que já vão longe, ó Pai. Assim, ó Pai, nós queremos louvar, nós queremos bendizer o teu nome, Senhor Deus, por toda a tristeza, Senhor Deus, que está sendo esse momento desses corações, e aquela alegria que excede todo entendimento, Senhor Deus, está sendo derramada sobre essas vidas, ó Pai. Que aquela insegurança, Senhor Deus, que muitas vezes faz o teu servo, a tua serva duvidar da tua presença, Senhor Deus, está sendo tirada nesse momento, ó Pai, e uma certeza de que a vitória está vindo, Senhor Deus, está sendo colocada nesse coração agora, em nome de Cristo Jesus. Que essa doença, Senhor Deus, que tem trazido dor e sofrimento, Senhor Deus, também está caindo por terra no nome de Cristo Jesus, e a restauração do Senhor, aquele que deu vista aos cegos, fez o coxo andar e restaurou, Senhor, o quebrantado. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim nós nos colocamos, ó Pai, com o coração agradecido, porque cremos, ó Deus, que é tua presença no nosso meio está trazendo a nós, ó Pai, aquilo que nós precisamos para enfrentar o nosso dia a dia e as dificuldades desse mundo. Por isso nós louvamos ao Senhor, por isso nós bendizemos ao Senhor, por isso nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que a graça do Senhor está sendo derramada sobre nós nessa noite. E tudo que é mal, tudo que não é do Senhor está sendo tirado para a glória do teu nome, Senhor Deus. Assim nós louvamos e bendizemos o Senhor, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Se você não recebeu uma oração ainda dos presbíteros, permaneça no seu lugar, que algum presbítero vá orar com você nesse momento. A graça eterna de
obrigado pela tua graça derramada em nossas vidas nessa noite. A graça restauradora, curadora, reparadora, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós temos, nesse momento, eu quero convidar os casais que fizeram aniversário no mês de janeiro, né? Então, que cheguem aqui à frente. Você fez aniversário no mês de janeiro? E que vão fazer também até o final do mês, dia 31, né? Por favor, cheguem aqui à frente. Mesmo que você está nos visitando, se você fez aniversário de casamento nesse mês, então, por favor, chegue aqui à frente. Todo mundo casa em dezembro nessa igreja, em janeiro nessa igreja aqui? Empolgação do final de ano? Mais alguém? Se você também está sozinha ou sozinho também, não tem problema, pode chegar aqui à frente. Não? Quem? Eles ficaram lá. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo pela vida dos irmãos, agradecendo pela bênção, que eu sei que Deus derramou sobre a vida dos irmãos. Tiveram as suas dificuldades, eu sei, tiveram as suas lutas, mas a boa mão do Senhor foi sobre vocês, eu tenho certeza disso. Por isso nós estamos aqui para agradecer a Deus, amém? Pai, diante do Senhor, nós nos colocamos mais uma vez, ó Pai, com o coração agradecido, porque temos a certeza em Cristo Jesus, ó Deus, que cada um desses casais que está aqui à frente tiveram experiências boas e ruins durante esse ano que passou, mas em todas elas, ó Pai, eu tenho certeza que a tua boa mão foi sobre eles, ó Pai, que o Senhor os ajudou a superar essas dificuldades, esteve com eles nos momentos de alegria, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus assim, que está presente em nossas vidas em todo momento, se alegra conosco, chora conosco, está sempre pronto a amparar e abençoar a vida daqueles que te buscam, Senhor. Assim também nós colocamos esse novo ano, Senhor Deus, que se inicia na vida desses casais, ó Pai. Que o Senhor continue a abençoá-los, a fortalecê-los, ó Pai. Eu tenho certeza que há desejos no coração desses teus servos, ó Pai. E eu peço que o Senhor, naquilo que é bom para a vida deles, ó Pai, que estenda a tua mão, Senhor Deus, esteja realizando na vida desses teus servos. Guarda, o Senhor Deus, as situações difíceis. Dá sabedoria a eles, ó Pai, nos seus relacionamentos. Ó. Guarda, Senhor Deus, é a nossa oração, é o desejo do nosso coração. Assim os abençoamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Nós temos um presentinho também para cada um. Calma, Sueli. Pensei que era maio, o mês do casamento, né? Mas o que mudou é o mês de janeiro, o mês de casamento nessa igreja, né? Os adolescentes e as crianças que não subiram, podem subir. Podem chegar à classe de vocês. Deixa os irmãos se acertarem lá em cima.
Nós queremos dar as boas-vindas ao Vinícius, ao Lindsay, né? Voltaram aí de lua de mel. Deus os abençoe de volta conosco. Que Deus continue abençoando o casamento de vocês. Amém? Também temos o Donato e a Zilma conosco. Não é? Eu vou pedir para ficar de pé, Donato e Zilma, porque alguns talvez não conhecem. Donato esteve muito tempo conosco aqui. Agora está em... como é que chama lá? Guarapuava. Oi? Ei, aí piorou. Guarapuava. Então é isso. Fica lá no sul, não é? Muito bem. Abram suas Bíblias lá em Neemias. A gente vai continuar da onde a gente parou semana passada. Neemias 2, versículo 11 em diante. Amém? Amém. Só relembrando algumas coisas do que vimos. Podemos dizer no capítulo 1 que a gente vê Neemias se sensibilizando com a situação do povo, ou melhor dizendo, com a situação da cidade, logicamente com a situação do povo, né? Porque o bem da cidade era o bem do povo. Ele sente no coração, ele se preocupa. E isso leva a se colocar à disposição de Deus em oração. Nós falamos que ele passou aí 4 meses orando, buscando a presença de Deus. Até que Deus o moveu para uma determinada direção. Se coloca à disposição para que Deus também, fazendo o impossível acontecer. Aquilo que parecia impossível naquele momento, começa a acontecer a partir do momento em que Neemias se dispõe diante da presença de Deus em oração, com um coração motivado, um coração quebrantado. Podemos dizer que Neemias tinha um coração ligado a Deus, porque ele sente o peso que Deus estava sentindo com Jerusalém toda destruída. Tristeza que havia no coração de Deus também houve no coração de Neemias, quando se falava em Jerusalém. Tinha também um coração quebrantado na presença de Deus, quando ele se quebranta, quando ele reconhece um coração arrependido, porque ele pede perdão pelos seus pecados, pelos pecados da sua família, pelos pecados da nação. Ele entra realmente na presença de Deus com um coração aquebrantado, um coração arrependido. Está disposto a pagar o preço, um coração disposto a pagar o preço, deixar a comunidade em que ele estava, aquele bem-estar que ele estava, ir para um lugar difícil, um lugar estranho para ele, mas ele se coloca à disposição, porque tinha um coração disposto a pagar o preço, para que aquele peso que havia no coração dele, né, fosse tirado e, consequentemente, Jerusalém fosse restaurado, os muros de Jerusalém fossem restaurados. Também tinha um coração disposto, ou melhor dizendo, confiante nas promessas de Deus. Ele foi confiando naquilo que Deus foi levando ao seu coração, e ele mesmo em vários versículos diz: isso tudo é possível porque Deus assim providenciou. Era um homem que tinha um coração confiante nas promessas de Deus. Também um coração humilde, nunca deixou de ser humilde na presença do rei, na presença de Deus também. Não chegou em Jerusalém dizendo: eu vim aqui para resolver tudo, eu sou bom, né? Sempre se colocou à disposição do rei, de uma maneira humilde na presença daquele homem que tinha autoridade. Um coração disposto e um coração prudente, mas também usou de estratégia, usou de astúcia, usou de inteligência para realizar aquilo que ele tinha para realizar. Eu acho que tem muita coisa para nos ensinar Neemias,
tanto na nossa vida particular, no trabalho, enfim, nos nossos relacionamentos dentro do lar. Não é? Nós vemos ele tendo tato no trato com o governador, com o rei. Ele não atropelou nada, deixou as coisas indo acontecer, conforme Deus ia abrindo as portas, as coisas iam acontecendo. Ele não forçou nada de nenhuma maneira. Muito tem para nos ensinar Neemias. E agora ele chega, então, a Jerusalém. Vamos ver lá do versículo 11 em diante. Então diz: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor, meu Deus, estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Amém? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor abra os nossos corações para aquilo que podemos aprender da Tua palavra nessa noite. Assim nos colocamos à Tua disposição, Senhor Deus, e que a Tua obra seja realizada em cada coração para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Amém. Avaliar antes de tomar decisão, foi isso que Neemias fez. Às vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa em nome do Senhor, muitas vezes nós atropelamos porque não avaliamos direito o que temos que fazer. Ah, o Senhor mandou, então eu vou fazer. Vamos relembrar que Neemias já havia ouvido de Anani, seu irmão, como estava a situação dos muros e como estava a situação de Jerusalém, correto? Lá no capítulo 1, foi quando ele despertou para a situação e quis fazer alguma coisa. Bom, ele chegou ali e não foi falando: olha, eu vim aqui para construir, reconstruir tudo, e vamos acertar tudo isso aqui, porque está tudo errado, está uma porcaria, e nós precisamos botar isso em pé, né? Vocês não fizeram o serviço direito? Também não. Mas o que ele faz? Ele vai averiguar a situação. Alguém disse o seguinte: asno não é sinônimo de precipitação. O entusiasmo não é sinônimo de precipitação. Também, antes de ouvir as pessoas locais, Neemias vai ver com os seus olhos como está a situação dos muros. Como é que se encontra aqueles muros. Porque uma coisa é você ouvir alguém dizer algo sobre uma situação. Ouvir várias pessoas. E vocês já ouviram falar, né, que quem conta um conto aumenta
um ponto, não é isso? Mas Neemias talvez sabia disso. Ele então prefere olhar como é que estão os muros de Jerusalém. Porque cada um que olha uma situação ruim, ele faz uma análise, correto? E aí ele faz uma análise em cima do seu conhecimento, em cima da sua cultura, em cima da sua motivação, do seu estado de espírito, não é isso? Cada um faz uma análise em cima de uma situação, e se ele for falar para você aquela situação, mostrar para você, ou desenhar, vamos dizer, aquela situação para você, ele vai colocar, óbvio, dentro daquilo que ele ruminou, dentro daquilo que ele pensou, dentro daquilo que ele filtrou, de acordo com seus conceitos, ou preconceitos. Então, quando ele vai passar isso, com certeza ele vai passar de uma maneira não errada, mas com a sua visão. E Neemias talvez sabia disso. Ele prefere então, com os seus olhos, enxergar qual era a real situação daqueles muros. Então ele diz, olha, cheguei a Jerusalém, não falei nada com ninguém, né? Isso deve ter criado um alvoroço, porque chegou alguém com um monte de gente, com soldados, com generais, né? Com cartas, com uma série de coisas. Bom, o que esse homem está querendo aqui? Ou quando ele vai começar a fazer alguma coisa aqui, deve ter criado um espírito de... Né? E sabe que meio aquele alvoroço de querer saber e assim por diante, já aparece aqueles que já sabem o que está acontecendo, não é isso? Sempre aparece. Quando há uma dúvida assim, aparece aqueles que já sabem, né? Ah, não, ele veio fazer isso, isso, isso. Ah, não, ele vai fazer isso, isso, isso. Ah, não, ele vai fazer aquilo, aquilo, aquilo e outro. Com certeza isso também estava. Irmãos, nossa situação no nosso dia a dia aí fora também não é diferente. Não é diferente. As situações que a gente se encontra aí fora não é diferente, é no trabalho, é no lar e assim por diante. Mas Neemias então espera e sai e diz lá no versículo 11, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, não foi 1, não foi 2. Neemias era paciencioso, né? Ele era daquele mineirinho, né? Vamos devagar, vamos olhar a coisa primeiro, vamos, não é? É mineirinho, não é isso? É, Ana Maria? Esse mineiro não é assim? Não. Mas no geral. Então cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Avaliar a situação. Foi isso que ele foi fazer, com os seus olhos. Lição para nós, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, avalie a situação. Mas não avalie segundo o que os outros estão falando. Procura ver você mesmo a situação, com os seus olhos. Para que você não seja induzido, nem para mais e nem para menos, a tomar uma decisão que depois você vai falar, poxa, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente se eu tivesse confiado um pouco mais, tivesse ido lá, tivesse visto e assim por diante. E foi isso que Neemias fez. E quando ele avalia a situação, nesses 3 dias, quando ele vai olhar os muros, ele vê o quê? O tamanho dos escombros que sobraram ali. Já havia muitos anos que aqueles muros foram derrubados. Imagina, né? Aquele monte de escombros, já há vários anos, é chuva, sol, poeira. Como é que devia estar aquilo? Já foi mexer no meio do escombro? Um lugar onde tem um monte de sujeira? Ali você encontra um monte de coisa. E às vezes algumas coisas perigosas. Não é? Algumas coisas perigosas. E Neemias então vai ver aqueles escombros. Ele vê que em um determinado lugar havia uma situação em que ele não podia passar com o animal, ele teve que se virar de outra maneira, né? Mas tem algo interessante, quando você vai e analisa aquele monte de escombros, principalmente como Neemias que queria reconstruir aquilo ali, que geralmente
escombro, joga tudo fora, né? Mas com certeza naquela época jogar fora a coisa não era bem assim. Porque material naquela época era difícil de conseguir. Com certeza, no olhar aquilo tudo, Neemias pôde ver que muita coisa ele podia aproveitar daqueles escombros. Eram madeiras, eram pedaços de pedras, enfim. Mas muitas vezes, quando avaliamos uma situação ruim, jogamos tudo fora, achamos que nada presta. Mas eu digo sempre, irmãos, que nada na mão de Deus é imprestável. Nada na mão de Deus é imprestável. Por mais que a situação seja ruim, Deus pode reverter aquilo em algo bom para as nossas vidas. Então não despreze todas as coisas. Talvez os acontecimentos ruins que houveram, para que chegaram a esses escombros, enfim. Talvez no seu relacionamento. E é fácil a gente olhar e jogar tudo fora, nada presta mais. Às vezes dentro da igreja acontece isso. Não, igreja mais nada, para mais nada. Mas não é assim, irmãos. Porque nas mãos de Deus tudo pode se tornar coisas boas, coisas usáveis novamente. E eu creio que Neemias, não está marcado aqui, ao avaliar a situação, ele vê aqueles montes, ele vê aquele escombro, ele vê aquela situação difícil, mas ele vê muita coisa que ele podia usar naquela situação. Com certeza ele olha e vê muito material que ele podia usar, e não joga tudo fora. Eu tenho certeza disso, não está falando aqui. Mas pela época, por aquilo que acontecia na época, com certeza Neemias fez isso. Ele usou muita coisa. Mas isso foi possível quando ele parou, olhou, quando ele analisou, quando ele verificou aquilo que era ruim, aquilo que não era ruim. Isso ajudou também a tomar outras decisões. Ao avaliar aquela situação também, me parece que Neemias não foi atrás de culpados. Em nenhum momento ele fala diretamente ou insinua, vocês foram culpados ou coisa desse tipo. Versículo 17, na primeira parte ele diz, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Ele não falou, vocês estão aqui há tanto tempo, vocês nunca fizeram nada. Por que vocês não se mexeram? Vocês não lutaram contra, para poder reconstruir isso aí? Ou pelo menos separar o material bom que tinha aí nesses escombros? Porque também nós fazemos isso muitas vezes. Nós chegamos em determinados lugares com uma situação ruim e já queremos achar um culpado, já queremos crucificar o culpado. Não é assim? Sempre tem um culpado, né? Para Freud é a mãe, alguma coisa assim, não é isso? Os psicólogos de plantão aí. Eles sempre achavam um culpado. Não é isso? Freud que tem sempre um culpado? Ou é o Jung que tem sempre um culpado na história? Eu sei que um deles é mais ou menos isso aí. Sempre tem um culpado. Ele é o culpado. Espera aí, não é bem assim. E para nós também não interessa muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou posso dizer, não sei se interessa para nós acharmos culpados. Saímos a caixa, as bruxas, dizemos, essa situação é ruim por causa desse ou daquele. A gente olha vários casamentos, né, que poderiam estar sendo restaurados, e Deus está lá pronto para restaurar, né? Mas ele não consegue achar um dos dois que fala, Senhor, não importa se foi eu, se foi ele que fez a coisa errada, eu quero meu casamento restaurado. Eu quero a coisa mudada. Uma família toda destruída, cheia de escombros, as pessoas estão olhando para os escombros, né? Para a sujeira que ficou daquela situação ruim, e Deus está lá esperando um Neemias aparecer e falar, e aí, vamos reconstruir esses muros? Vamos reconstruir essa família, vamos reconstruir esse lar, vamos reconstruir essa igreja, ou seja lá onde for. Não, sempre temos que achar um culpado. É lá no trabalho, numa situação, numa firma, enfim. Quem foi o culpado disso aí? Não, Neemias não se preocupa, me parece, com isso.
Enfim, ele diz: e aí, meus queridos, vocês estão vendo como a situação de miséria que nós estamos? Mas espera aí, nós? Vocês estão aqui em Jerusalém, eu estou chegando agora. Podia ter falado isso, mas não falou. O sentimento de unidade de Neemias, o sentimento de companheirismo, de povo, ele se coloca junto. Vocês não vê a situação de miséria que nós estamos? Ele tenta despertar o patriotismo dentro do coração desses homens, sem querer achar culpado. Nós não precisamos de culpados, nós precisamos de restauradores. Seja dentro da família, seja dentro da igreja, no trabalho, nos relacionamentos sociais que a gente tem. A gente precisa de restauradores. Neemias chama o povo à consciência. Está dizendo a miséria em que estamos. Outro detalhe nesse assunto é que, por estar convivendo com aquela situação, com aqueles muros destruídos, com certeza o desânimo bateu no coração daquele povo, não é? E começou a não se incomodar mais. E se incomodava também, vou dizer assim, é mais ou menos que nem brasileiro, né? Se incomoda, vai sair uma piada, pronto, já se esquece de tudo e vamos que vamos. Não é assim que a gente faz mais ou menos? Não é? A gente já põe uma piada no meio e levamos na boa. O povo estava já desanimado, já tentaram uma vez, não deu certo, por que tentar de novo? Com certeza isso estava imperando no coração daquelas pessoas. Porque assim também somos, irmãos. A gente tenta, não dá certo, a gente já começa a desanimar, não é? Ou achar culpado, como eu disse, não vai dar certo, ou nem passa mais a prestar atenção. É interessante, quando nós começamos a filmar e gravar aqui, nós começamos a perceber algumas coisas que tem aqui na frente, né, ou que não tinham, certo, Ela? Que na filmagem começava a aparecer. Porque na filmagem você repetia, você prestava um pouquinho mais de atenção, eram coisinhas mínimas, mas que de repente começaram a aparecer. Então não vou nem falar, porque os irmãos nem prestaram atenção na maioria delas. Não é? E a gente vem, chega, está daquele jeito, né? E assim vai. E nós somos assim. Às vezes nós nos acomodamos com a situação, com os escombros. Como eu disse semana passada, a gente vê pessoas morando em lixão. Você vai falar, nunca vou morar no lixão. Não vai, porque você não nasceu lá por perto. Você conviver com aquele lugar. Se você tivesse nascido ali, convivido com aquilo ali, com certeza você estaria morando numa boa, sem problema nenhum. Não é? A gente começa a ver algo diferente, melhor, talvez aí então experimentar alguma coisa melhor, a gente até às vezes quer sair. Mas na grande maioria das vezes a gente se acomoda com a situação que nós estamos. E parece que aquele povo também estava acostumado, ou estava desanimado com a situação, sei lá. Não havia mais força. E Neemias tinha que levantar a moral daquele povo, ele tinha que desafiar aquele povo. Então ele se coloca junto. Vamos lá, pessoal. Vejam a situação em que nós estamos. Não vocês estão, mas nós estamos. Há muita diferença na maneira como Neemias colocou. E eu acho bonito essa sensibilidade dele, esse desejo dele de fazer parte daquela situação ruim, para que pudesse fazer parte daquela boa que viria à frente. Então ele deixa a comunidade do seu lugar, junto ao rei, parte para uma viagem difícil, um lugar difícil, para tentar fazer um povo que já estava desanimado a se motivar, para ser beneficiado com aquilo que resultaria da construção daqueles muros. E no 17b, na segunda parte aí, ele disse, Jerusalém assolada e suas portas queimadas, e depois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Mais uma vez Neemias se coloca junto.
ele fala primeiro, veja como nós estamos numa situação ruim. Agora ele fala, vamos lá, nós vamos reconstruir isso. Ele não fala, é você que tem que fazer a diferença, você que tem que mudar. Fala, vamos lá, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos reconstruir. Vamos dizer assim, ele não virou para a esposa dele, falou, não, você que tem que mudar, você que tem que fazer isso. Ou a esposa virou para o esposo, não, você, não. Nós temos, vamos lá, nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos fazer, ele não virou, falou, pastor, precisa fazer alguma coisa pela igreja. Ô presbítero, você precisa fazer alguma coisa para a igreja. Ô diácono, você precisa fazer. Ô ministro louvor, você precisa fazer. Ô, você que toca, não. Vamos lá, vamos ver, vamos fazer alguma coisa. Ele diz, vamos levantar, vamos reedificar os muros de Jerusalém, para a gente deixar de ser opróbrio. As pessoas estão olhando, estão zombando da gente, estão caçoando da gente. Falando, cadê o Deus daquele povo? Cadê os deuses que eles falam tanto, que era tão grandioso, que é não sei o quê? Cadê? Está lá Jerusalém destruída, tudo acabado. Eles não conseguem reerguer aqueles muros. Tentaram, a gente deu um jeito, eles não reconstruíram. Estava sendo motivo de zombaria. Mas ele fala, vamos lá, nós podemos reedificar. Ele convoca o povo a trabalhar em favor de um bem maior, que era a cidade de Jerusalém, porque o bem de Jerusalém era o bem do povo. Reconstruindo os muros, eles teriam proteção. Então não era uma situação individual de uma pessoa, de 2, 3 pessoas, não, era de toda a cidade. Ele se colocava junto e falava, olha, nós precisamos reconstruir, porque o bem de Jerusalém é o bem nosso. O bem da minha família é o meu bem. O bem de onde eu trabalho é o meu bem. O bem da minha igreja é o meu bem. Neemias tinha consciência disso e chama o povo à reconstrução, porque ele sabia que o bem de Jerusalém seria o bem do povo de Israel, do povo de Judá. Porque as pessoas iam começar a ver a mão de Deus. E no versículo 18 e 20, ele diz por que ele estava desafiando o povo, por que ele tinha tanta confiança. Ele diz lá no 18, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E no 20 ele diz, então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ele sabia que a disposição do povo ia ser abençoada por Deus, porque esse era o desejo. Deus havia dado aquela cidade para eles, para engrandecer o nome dele nessa terra. E ele sabia que reedificando os muros, a glória daquela cidade voltaria. E o nome de Deus seria exaltado e glorificado, e que Deus estava nesse negócio com ele. Por isso ele tinha coragem de chegar até ali e de fazer alguma coisa. Irmãos, você nunca está sozinho. Por isso tenha coragem de desafiar e de se levantar dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, seja lá onde for. Você não está sozinho, Deus está com você, porque Deus não tem prazer na destruição de um lar. É simples. Deus não tem prazer nisso, na destruição de uma família. Então se disponha diante da presença de Deus, convoque as pessoas de dentro. Agora tem uma coisa, sempre vai haver opositores, seja lá dentro do seu lar, seja lá no seu trabalho, seja dentro da igreja. Toda vez que você se levanta para glorificar e realizar a obra do Senhor, sempre vai haver alguém que vai se levantar. Você vai querer levantar o seu lar, sempre vai haver alguém. Parece incrível isso, mas é verdade. É o desejo de Deus, é a obra de Deus. Mas sempre tem alguém. E com Neemias não era diferente. Não era diferente.
E alguns se levantaram. E alguém disse também o seguinte: enquanto Jerusalém estava em ruínas e ninguém se interessava por sua reedificação, os inimigos estavam quietos, certamente tiravam proveito da. Esses inimigos eram pessoas importantes e influentes que já haviam vencido no passado, impedindo a reconstrução dos muros e suas portas. Alguém tem prazer em lutar contra porque parece que recebe alguma coisa ou vai ganhar alguma coisa. Então sempre vai haver alguém. E a destruição, a ruína de Jerusalém era quase que paz para alguns povos ali em volta, porque sabia que aquele povo não era fácil. E se a moral deles se levantasse, não havia quem segurava aquele povo. A verdade é essa. O diabo sabe que se você for restaurar o seu lar, um lar restaurado nas mãos de Deus, é bênção pura, como diria um bom pentecostal. É bênção pura. Tua família edificada na palavra do Senhor é bênção pura para a sociedade, porque ela vai contra, e não falando, mas demonstrando contra tudo aquilo que você vê em televisão, você vê em jornais, todas aquelas porcarias de pessoas que dizem conhecer como que é um relacionamento, o que eu acho que até conhece, né? Porque já passaram por uns 10, 12, algum, talvez até conheçam bem, né? Porque já passaram tanto, tiveram tanta experiência, que então sempre vai levantar, nem da igreja não é diferente. Sempre vai levantar pessoas lutando contra. E o versículo 19 nos mostra como essas pessoas agem, que são, podemos dizer, setas do inimigo. E ele diz lá no versículo 19: porém Sambalate, Oroni e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós. Vocês estão aí, ó, há anos que esses muros para reconstruir. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Começaram a zombar. Vocês estão há anos aí tentando, ó. Você não chega a lugar nenhum. E talvez cada um de nós já ouviu essas coisas. Vocês não conseguem, vocês não chegam a lugar nenhum. Talvez não diretamente com essas palavras, mas de outras maneiras. Quanta gente ouve disso? Você não vai chegar a lugar nenhum com essa sua vontade sua aí não. Há quanto tempo já? E quantos anos já havia aqueles muros destruídos? Vamos dizer assim, as provas que existiam eram motivos fortes para zombaria. Mas espera aí. Deus estava nesse negócio. Aí a coisa é diferente. Então zombaram, desprezaram aquela atitude de Neemias. E por fim, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Falsa acusação. Levantaram até falsa acusação contra aquele homem, contra aquelas pessoas. Mas Neemias não se amedrontou com isso, porque ele sabia. E ele diz àquelas pessoas: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Tenham medo dos inimigos que se levantam. Se coloquem firmes no Senhor. Seja aí onde for essa situação. Onde for. E nós podemos então, num resumo, dizer que Neemias nos ensina que devemos analisar as situações antes de tomar uma atitude. Agir com prudência. Antes de sair correndo. Deus falou, né? E não é assim. Olha, analisa, vê os montes que existem de dificuldades, vê o que dá para aproveitar.
Que o importante não é acharmos culpados, mas sim resolvermos os problemas, as dificuldades, as lutas, erguemos os muros. Não é importante achar quem foi o culpado da destruição, porque, falando em relacionamento de casais, sempre tem a pendência dos dois lados, na verdade. Sempre tem a pendência dos dois lados. Falando também em família, também sempre tem a pendência de todos os lados, pais, filhos e assim por diante. E igreja, então, nem se fala. Então, o importante não é achar culpado na situação. Nós vamos tentar reconstruir, vamos lutar para reconstruir. Que nem tudo que sobrou deve ser jogado fora. Não está escrito aqui, mas eu tenho a certeza que Neemias não jogou tudo fora. Ele usou muita coisa do que estava, talvez alicerce que já existia, pedaços de madeira, pedaço de pedra, enfim, usou muita coisa daquilo que existia, mesmo que havia muita adição, muita sujeira, sempre pode sobrar alguma coisa boa, que sempre haverá opositores em tudo, irmãos. Ou como o diabo consegue achar pessoas para se opor contra as bênçãos do Senhor a serem derramadas. Como aparece opositores, irmãos. E aparece tudo quanto é canto. Parece formiguinha, sabe aquela formiguinha que aparece para entrar na lata de açúcar? Você nem sabe de onde vem, mas ela aparece. É assim, irmãos. Também nos ensina que a nossa confiança deve estar em Deus. Por isso nós podemos continuar firmes. Por isso nós podemos nos atrever a restaurar, a confiar de que o impossível pode acontecer. Por mais que esteja destruído o relacionamento, por mais que esteja destruído, seja lá o que for, ele pode ser reconstruído, se nós nos colocarmos diante da vontade do Senhor. E como povo, comunidade, temos que lutar juntos, agora como igreja, irmãos. E aí eu digo, lutar junto não é só em favor da igreja, mas em favor das famílias da igreja, em favor das pessoas da igreja. Nós somos uma comunidade, nós somos um grupo de pessoas. Não podemos olhar a dificuldade dos irmãos e... Deus te abençoe. Não, Neemias não fez isso. A demonstração clara de Neemias, que em nenhum momento ele se esquivou de ser parte daquele corpo. E nós temos que lutar em favor dos nossos irmãos. Foi isso que Neemias fez. Interessante que quando ele foi desafiar o povo para uma reação, ele fez uma proclamação pública. Vejam o que ele estava falando, depois ele fala que ele não falou nada, nem para os judeus, nem para os sacerdotes, nem para os nobres, nem para os magistrados, e nem aos que já faziam a obra, tentavam fazer alguma coisa, porque também existia esse grupo de pessoas. Mas ele chama a comunidade e fala, vamos realizar alguma coisa, porque o Senhor é conosco, porque Ele dirigiu a vida do rei para que isso fosse possível. Pelo senso de comunidade que ele tinha, de povo. E eu gostaria de convidar você a estar conosco domingo que vem à noite. E a convidar aqueles que são da nossa igreja, que não estão, a estar conosco domingo à noite. Aí domingo à noite eu digo por quê. Que Deus abençoe a sua vida, ricamente, em nome de Cristo Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja derramada na sua vida, seja no seu relacionamento no lar, seja no relacionamento no trabalho, onde for, que essa paz encha o seu coração. E que o amor de Cristo seja tal dentro de você, que ele transborde sobre a vida de outras pessoas, as pessoas que vos cercam.
em nome de Cristo Jesus. Tenham todos uma boa semana. Amém. Não se esqueçam de colocar o nome para estar conosco no nosso café da manhã no próximo domingo.